Esse episódio é um oferecimento Mosaico Jogos. Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos começando mais uma série da sala de jogos aqui da Casa NerdLol, onde mostramos um dos jogos da nossa coleção, ensinamos regras, fazemos o review e gameplay, e a gente faz tudo, o trio, o conjunto. E dessa vez a gente está com a temática egípcia. A gente vai ensinar para vocês como se joga o jogo Tekhenu, Obelisco do Sol, da família dos T's, do autor Daniele Tarsini, e foi lançado aqui no Brasil pela Mosaico Jogos. Se você gostar desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Tekhenu, Obelisco do Sol, cada jogador assume o papel de um nobre do Antigo Egito durante a construção do templo de Amun-Ra, na área conhecida como Ipsut, em seu turno, o jogador vai pegar um dado que está na base do obelisco do sol, e aí você, dependendo de onde ele esteja, vai fazer a ação de um deus específico, ou você vai utilizar aquele dado para gerar recursos para você. Você também pode modificar esse dado ou ter outro tipo de ação utilizando os escribas. Vamos entender como é que se joga o jogo, mas antes vamos fazer a preparação dele enquanto a gente ensina as regras. Coloque o tabuleiro principal no meio da mesa e coloque o disco do obelisco no local indicado e pegue o obelisco encaixando no disco e no tabuleiro. Posicione de forma aleatória o disco e tomando cuidado para as seções estarem bem encaixadas e alinhadas com as seções do tabuleiro. Identifique o local da seta e após ela conte 4 seções, 1, 2, 3, 4, para colocar o marcador da primeira pontuação. E após o marcador da primeira pontuação, conte mais uma vez em sentido horário 4 seções, 1, 2, 3, 4, para colocar o marcador de segunda pontuação. Embaralhe as peças de coluna, colocando elas numa pilha virada para baixo, próximo à ação de Ra. E aí você vai revelar as 3 primeiras, colocando nessa seção aqui. Embaralhe as peças de bônus de Horus e coloque-as aleatoriamente em cada um dos espaços. Em suas primeiras partidas você pode usar a impressão que já tem no tabuleiro. Coloque próximo ao tabuleiro todas as fichas de escribas, fichas de fé, fichas de recursos, para fazer uma reserva geral ao alcance de todos. Posicione uma ficha de ouro nos lugares seguintes. Na área da ação de Osíris, você coloca um ouro ao lado de cada estátua. E na segunda fileira, na horizontal. E nos espaços da estátua, no conjunto de templos. Prepare a bolsa de dados da seguinte maneira, dependendo da quantidade de jogadores. Para 4 jogadores, você bota todos os dados dentro da bolsa. Para 3 jogadores, você remove 2 dados cinzas. E para 2 jogadores, você remove um dado de cada cor, menos o cinza. Para cada seção ao redor do disco do obelisco, você retira 3 dados e posiciona-os conforme indicado no disco. Então aqui é a área onde ficam os dados proibidos, a área dos dados corrompidos e a área dos dados puros. 3 dados, você rola e identifica. Nesse caso aqui, marrom e amarelo são puros e o branco corrompido. O sombreado do outro lado também segue essa mesma composição. Cinza corrompido, marrom e amarelo puros. E na área iluminada, brancos são puros, cinza corrompido, amarelo corrompido, cinza corrompido
e branco puro. Cada jogador vai receber o tabuleiro individual e as peças de sua cor. Posicione as estátuas nesse local aqui, os edifícios nessa área de cima, os marcadores de produção no número 2 de cada linha de produção, suas colunas próximas ao tabuleiro individual. Deixe o marcador do Mat próximo ao tabuleiro individual por enquanto. Posicione o marcador de pontuação no espaço 10 da trilha de pontuação. Na trilha populacional, posicione a felicidade dos jogadores no 2, que é esse símbolo aqui, e a população no 5. Cada jogador recebe um ouro e um escriba. Em uma partida solo ou com 2 jogadores, remova a carta de tecnologia T16 e o decreto D20. Embaralhe as cartas restantes de decreto, bênçãos e tecnologia e posicione os baralhos próximos ao tabuleiro. Monte apenas as 2 primeiras seções do mercado de cartas, colocando as cartas advindas do baralho, seguindo o verso indicado. Então, 2 cartas de bênçãos e uma de tecnologia na primeira seção, e na segunda 2 de bênçãos e 2 de tecnologia. Cada jogador recebe 2 decretos e vai escolher entre eles para ficar com um. O outro ele deve ser descartado, mas sob o baralho de decreto. Os decretos devem ficar em segredo dos outros jogadores, mas a qualquer momento você pode consultá-los. Embaralhe e selecione aleatoriamente 5, 7 ou 9 cartas iniciais. 5 para 2 jogadores, 7 para 3 e 9 para 4 jogadores. Coloque-as voltadas para cima e também posicione as cartas de destino voltadas para cima. As cartas iniciais determinam os recursos iniciais dos jogadores e a ordem de turno da primeira rodada. E agora você vai fazer um draft, que vai ser a escolha das cartas iniciais. Como é que vocês vão fazer isso? Determinando de forma como vocês quiserem, determine o primeiro jogador e ele vai escolher uma das cartas. E aí, no sentido horário, os outros jogadores vão escolher uma das cartas que vão estar disponíveis das cartas de iniciais. Depois, vocês vão escolher uma segunda carta entre as cartas disponíveis iniciais, só que a partir do último jogador e seguindo o sentido anti-horário. Então a gente está fazendo aqui uma partida para 2 jogadores. Ele vai pegar este aqui, primeiro jogador. O segundo jogador vai pegar esta aqui, esse aqui, pegar esse aqui. Aqui sobrar, volta para a caixa. Agora a gente vai determinar a ordem de turnos inicial. Os jogadores eles vão observar as cartas iniciais que eles pegaram e vão somar os valores. 9 aqui e 7 aqui. Então nesse caso o jogador azul vai ser o primeiro jogador. Então eles vão pegar os marcadores de Mat e vão colocar na ordem descendente. Se tiver um empate, os jogadores eles observam entre suas cartas iniciais quem tem a de maior valor. Aí essa pessoa vai ficar na frente. Seguindo a ordem de turno recém-estabelecida, os jogadores vão escolher uma das cartas de destino. As que sobraram ficam ao lado. Nesse momento você vai pegar suas cartas iniciais e a carta de destino e receber as recompensas que tem em cada uma delas. Depois de pegar as recompensas, você vai pegar as cartas de iniciais e guardar na caixa e vão ficar só com as cartas de destino, porque o valor de Ankh vai ser importante mais à frente. Com a preparação finalizada, podemos começar, mas antes eu vou falar para vocês sobre o conceito de dados puros, corrompidos e proibidões, quer dizer, proibidos. No manual existe toda uma tabela falando sobre
o momento que os dados se tornam os proibidos, corrompidos e puros. Como eu falei, essa área são dos proibidos, essa dos corrompidos e essas dos puros. Então durante o jogo o obelisco ele vai mudar de posição, então vai mudar o tipo de iluminação da seção correspondente, e isso pode fazer com que os dados mudem de posição. Tech Reno acontece em várias rodadas, 16 no total. Então preste atenção nessa sequência dos acontecimentos. A cada 2 rodadas acontece o giro do obelisco. A cada 2 giros acontece a fase do mate. Após 2 fases do mate, acontece a pontuação. Na segunda vez que acontecer a pontuação, o jogo termina. Uma rodada é considerada finalizada quando todos os jogadores fizerem todo o seu turno por completo. Em seu turno, o jogador vai escolher um dos dados da área do disco do obelisco para colocar no seu tabuleiro individual. Ele nunca vai poder pegar, dessa forma, o dado proibido. Então ele só pode pegar ou dado corrompido ou dado puro. E aí, quando ele pegar o dado, no lado correspondente ao dado que ele pegou. Então, no caso, ele pegou o marrom no espaço puro, então ele vai colocar do lado esquerdo da sua balança. Se ele pegasse corrompido, ele colocaria no lado direito. Depois que ele colocou na sua balança, ele vai escolher uma das seguintes ações. Há 2 tipos de ações. A primeira ação divina, que envolve os deuses Horus, Ra, Hastor, Bastet, Tot e Osíris, que aí o jogador vai fazer uma ação específica baseada na seção de onde ele retirou o dado. A outra ação que você pode fazer é a ação de produzir recursos. E aí, nesse caso, você vai produzir o recurso do dado, da cor do dado que você pegou. Os dados cinzas não podem ser utilizados para produzir recursos, já que eles não combinam com nenhum tipo. Após executar a ação, o jogador, se ele for o último jogador, ele vai observar se ele tem 2 dados no seu tabuleiro individual ou 4 dados. Se ele tiver, vai acontecer o giro do obelisco. Se ele não tiver essa quantidade de dados especificada, acontece a nova rodada. Se ele não for o último jogador, simplesmente passe o turno para o próximo jogador. Então vamos primeiro explicar para vocês como acontece o giro do obelisco. Gire uma seção do disco do obelisco para mostrar como o Sol altera as sombras em torno do obelisco. Se todos os jogadores possuírem 4 dados em seus tabuleiros individuais, execute imediatamente a fase de mate. Caso contrário, continue as etapas do giro do disco, agora pegando da sacola uma quantidade de dados igual à quantidade de jogadores para colocar em cada uma das 2 áreas sombreadas. Certifique-se agora se todos os dados estão nos seus posicionamentos corretos, baseados no tipo de sombra que eles estão. O branco virou puro, o marrom proibido e o amarelo corrompido. Nesse aqui, amarelo e marrom puros, preto corrompido, cinza corrompido, e desse aqui. Nesse, os pretos continuam puros, cinza continua corrompido. Essa área aqui de sombra é a mesma dessa aqui. É difícil vocês enxergarem, mas preto e cinza são corrompidos. O amarelo desce para puro e o branco também é corrompido. Continua da mesma forma. Certificado de posicionamento, começa uma nova rodada. A fase do mate acontece a cada 2 giros. Então, quando chegar esse momento, você faz o seguinte: cada jogador determina o equilíbrio da sua balança. Tudo que estiver do lado esquerdo, puro, vai contar como positivo, e tudo que estiver do lado direito, corrompido, vai estar negativo. Se por acaso você tiver recursos em excesso, esses recursos vão contar como negativo no lado direito da balança. Então, no caso, quando você vai fazer a contagem, você vê os valores dos dados e cada recurso em excesso vai contar como um negativo. Nesse exemplo aqui, o jogador azul está com 7 positivo e está com 8 negativo. Para compensar o desequilíbrio da balança entre puro e corrompido, os jogadores podem usar qualquer quantidade de fichas de fé para conseguir o equilíbrio.
tanto para positivo como para negativo. Cada fichinha ou é mais 1 ou é menos 1. Então o jogador vai colocar aqui para deixar mais 1 positivo. Então no caso do jogador azul, ele está com 0. Já o jogador roxo, ele tem 4 positivo e 8 negativo. Ele coloca 2 fés aqui e mesmo assim ele fica com menos 2 negativo. Retire todos os marcadores de mat da trilha de ordem de turnos e coloque-os na trilha do mat baseado no equilíbrio das balanças dos jogadores. O azul ficou no 0 e o roxo no menos 2. O jogador que tiver o equilíbrio negativo, ele vai perder pontos conforme mostrado aqui no tabuleiro. Se ele terminar nessa área aqui, vai perder essa quantidade de pontos. Nessa aqui vai perder essa. E nessa aqui vai perder essa quantidade de pontos. Não é cumulativo. Jogadores com equilíbrio perfeito ou positivo nunca perdem pontos. Vale salientar que na trilha de pontuação, os jogadores nunca vão ficar abaixo de 0, certo? Não pode ficar pior. Do chão não passa, né? Se eles perderem pontos para ficar negativo na trilha do tabuleiro do jogo, eles não ficam, eles param no 0. E aí, baseado no que está na trilha de mat, você vai posicionar eles de novo de forma descendente. Quem estiver mais em equilíbrio perfeito, o 0, vai ser colocado na frente. E aí, eles vão ser seguidos pelos valores 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4 e assim por diante. Ou seja, se eles estivessem dessa forma aqui, estaria empatado. Se tivesse aqui, viria ele primeiro e ele aqui, certo? Ou então se tivesse assim, menos 1 e 2 aqui, ele seria o primeiro e ele viria em segundo. Agora, em caso de empate, seja de um lado ou de outro, ou em cima, o desempate vai ocorrer através das cartas de destino que os jogadores têm. Quem tiver o maior valor de Ankh de sua carta de destino vai desempatar e ficar na frente. Se a seta do obelisco estiver apontando para o menor dos marcadores de pontuação, a pontuação ocorreria agora. Devolva os dados dos tabuleiros individuais para a sacolinha. As fichas de fé utilizadas vão para a reserva geral, bem como as fichas de fé não utilizadas. Os jogadores não acumulam fé para as próximas rodadas. Você também devolveria para a reserva qualquer ficha de recurso que estava em cima do tabuleiro individual do jogador. Retorne as cartas de destino para o centro da mesa dos jogadores e as que ficaram de lado. E aí os jogadores vão decidir escolher que carta de destino vão pegar baseado na ordem de turnos nova. O jogador então vai pegar a carta e receber a recompensa descrita. E mais uma vez vai deixar aqui para quando acontecer uma nova fase de mat, ele utilizar talvez o valor de Ankh. Depois disso você pode continuar com a terceira etapa da rodada atual de giro. A cada 2 fases do Maat, a gente faz a pontuação. Na segunda pontuação é quando o jogo termina, acontece a contabilização dos pontos, mais os pontos advindos dos decretos individuais. Marcadores de pontuação são colocados de forma apropriada para os jogadores saberem quando é o momento que acontecerá a pontuação. A primeira pontuação e a segunda e última pontuação do jogo. Para marcar a pontuação, siga os seguintes passos. Verifique as 4 zonas de recursos da área de ação de Osíris: papiro, pão, calcário e granito. Em cada uma delas, quem tiver mais prédios e estátuas receberá 3 pontos de vitória. As estátuas elas contam como 1 nas 2 zonas que elas estão posicionadas e só pode haver uma estátua nesses locais, então são bem disputados. E em caso de empate, tem uma estátua e um edifício nessa primeira coluna. Quem ganha o empate é quem tiver uma estrutura mais acima daquela coluna. Nesse caso, é uma estátua. Então, nessa coluna, o jogador roxo ganha 3 pontos. Nessa do pão, o jogador roxo também ganha 3 pontos. Nessa do calcário, quem ganha é o azul. E nessa do granito, quem ganha também é o azul. Eles estão empatados na quantidade de estruturas, mas o azul tem uma mais no topo. Para cada jogador, conte a quantidade de pontos no conjunto de templos. Aqui tem um lembrete de pontuação, então você faz a pontuação
de prédios e estátuas daquele jogador ao redor do conjunto de templos. O jogador roxo tem apenas um. O jogador azul tem apenas um. E para cada jogador você vai ver cada coluna dele e ver se essa coluna dele está numa mesma linha ou coluna que tenha prédios ou estátuas desse jogador. Se não tiver nenhuma, 0. Mas se ele tivesse esse edifício aqui, ele ganharia 1 ponto. Depois disso você vai ver a quantidade de estátuas que você já construiu. E aí vai pegar o maior número revelado. Então no caso 3 pontos para o roxo. Cada jogador então observa seu marcador de felicidade. Onde ele estiver, você vai ver, por exemplo, aqui. Vai ver até onde ele conseguiu a quantidade de pirâmides maior. Então aqui ele tem 3 pirâmides. Então ele vai ganhar 3 pontos por cada pirâmide. Mas ele não é cumulativo com as outras pirâmides. Cada jogador recebe também 2 pontos de vitória para cada marcador de produção que conseguiu chegar até o nível de 6. Vocês também vão observar, ele vai ganhar pontos cumulativos para cada parte liberada de edifício que você conseguiu que libera a pontuação. Nesse caso seria 2 pontos, se não tivesse esses aqui seria 5 pontos, não tivesse esse 10 pontos. E finalmente os jogadores vão pagar essa quantidade de pão onde está nessa parte revelada dos edifícios. Então o jogador roxo tem que pagar 3 pães. Para cada pão que ele não conseguiu pagar ou não quiser pagar, ele vai ter que dar 3 pontos de vitória. Depois que fizer a pontuação, remova o marcador de pontuação. Mas se essa foi a segunda pontuação, você vai remover aquele marcador e vai fazer o seguinte. Agora cada jogador revela os seus decretos e vai ter que escolher 3 para pontuar. Porém, ele não vai poder pontuar decretos com símbolos repetidos. Então o jogador azul vai ter que escolher entre esses dois e vai pontuar esse aqui, ó. 5 pontos por cada estátua construída para o povo. E ele vai ter que escolher entre esses dois aqui. O jogador que for o primeiro na trilha de ordem de turnos vai ganhar 3 pontos. Em uma partida para 3 a 4 jogadores, quem ficar em segundo ganha 2 pontos. E assim encerra a partida. Quem tiver mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, quem tiver mais escribas vence o jogo. Se o empate persistir, quem estiver mais à frente na ordem de turnos vence o jogo. Agora que sabemos como é a estrutura da rodada, como se pontua, como é que a gente vai fazer os pontos para ganhar o jogo, antes de eu explicar as ações divinas, deixa eu explicar os escriba. É rapidinho, eu vou explicar eles, bem rápido. Quando o jogador pegar um dado do entorno do disco do obelisco, ele pode, ao pegá-lo, gastar um ou mais escribas para alterar seu valor. Para cada escriba que você utilizar, você aumenta ou diminui 1 ou 2. E vale salientar aquela regra que a gente sempre fala em todos os jogos, praticamente. Você não pode alterar o valor de 1 para 6, nem de 6 para 1. Outro uso que você pode fazer dos escribas é gastar exatamente 2 escribas para fazer a ação do deus Anubis. A ação do deus Anubis faz o quê? Você gasta os 2 e aí você pode pegar qualquer dado do entorno do obelisco. Eu digo qualquer dado mesmo, até os proibidões. Quando você pegar o dado, não importa a seção que você pegar, nem a cor do dado. Você pode pegar qualquer um desses dados e utilizá-lo para usar qualquer tipo de deus, ação de deus, ou qualquer tipo de produção de recursos. Ou seja, você pode pegar esse dado 5 aqui e dizer que é pão, vai usar para pão. Pode pegar esse dado aqui proibido, mas não usar a ação do deus aqui, for usar a ação do deus Osíris. Então você vai se importar mais com o valor do dado. Quando você fizer a ação do Anubis, você vai colocar o dado que você pegou e colocar ele na parte de baixo. Por quê? Porque na hora da fase mate, você não vai contar esse dado para o equilíbrio da balança. Mas ainda conta ele como questão de quantos dados tem no seu tabuleiro individual.
Por sinal, você pode até fazer as duas coisas. Você pode usar 2 escribas para fazer a ação de Anubis e quantos escribas você achar necessário para modificar o dado que você pegou para a ação do Anubis. Fichas de escriba ou de fé não são considerados recursos. O ouro ele é considerado um recurso coringa. Ele pode ser utilizado no lugar de calcário, pão, papiro ou granito. O jogador não pode fazer uma ação que precise utilizar um recurso que ele não tenha. A não ser que ele use o ouro, né? Mas se ele não tem nem ouro, nem aquele recurso, ele não pode fazer aquela ação. Então ele talvez tenha que fazer outra ação ou até mesmo escolher outro dado. Além disso, edifícios, colunas, estátuas, elas são limitadas à quantidade que você tem na sua fichinha, no seu tabuleiro individual. Então quando acabar ali, você não pode mais construir aquele tipo e nem você pode mudar de lugar edifícios, colunas e estátuas que você já construiu. Agora sim, depois de explicar esses conceitos fundamentais do jogo, vamos explicar as ações divinas. A ação divina de Horus permite que você construa estátuas. Para construir a estátua, o jogador, você olha aqui no tabuleiro principal, o custo para construir a estátua está logo abaixo dela. Então, a primeira estátua você gasta 4 granitos, 3, 2, 2, 3, 4. E aí você tem que construir na ordem da esquerda para a direita. Quando você vai construir, você vai decidir se vai construir a estátua para o povo ou em honra aos deuses. Se você construir em honra aos deuses, o valor do dado vai ser importante. Porque quando você construir, você vai colocar ela em torno do disco do obelisco, baseado no número que foi escolhido ou modificado através dos escribas. Nesse caso aqui, se o jogador pegasse esse 5, ele ia dar uma olhada aqui e ia dizer, ó, você vai construir em honra a Osíris, então você vai ter que construir essa estátua num dos espaços da seção de Osíris. Então o jogador vai pegar, apagou e vai colocar aqui. Em uma partida para 2 jogadores, só vai ter esse espaço liberado para construir uma estátua. 3 jogadores libera esse, 4 jogadores têm 3 espaços completos. Se você construir outra estátua da sua cor aqui, você não vai ganhar dobrada a recompensa. Que recompensa é essa, Rafael? É o seguinte, para 4 jogadores, toda vez que o outro jogador vir fazer a ação de Osíris e sua estátua estiver aqui, você vai ganhar o bônus que está dito lá em cima em Osíris, que nesse caso são 2 de felicidade. Lembrando que você não pode ultrapassar, a felicidade não pode ultrapassar a sua população. Então você observa os dados que você pega para saber onde vai botar a estátua e se pode botar a estátua naquele local e os bônus que você vai receber quando outros jogadores forem lá em 4 jogadores. Por que eu estou enfatizando isso? Porque em 3 jogadores, quando você coloca uma estátua no local, você imediatamente recebe o bônus que você ganharia se outro jogador fosse, ok? E em 2 jogadores, você não recebe bônus quando você coloca lá, como em 3. Porém, se você for naquela mesma sessão, você vai receber a bonificação, tanto do seu oponente como você indo para lá em 2 jogadores. Ok, Rafael, mas se eu quiser construir para o povo, então o número, o valor não vai ser importante. Aí você vai decidir se você vai botar na região de Hathor, que é o que? Quando você colocar a estátua lá, você vai ganhar 3 pontos de vitória para cada coluna sua que estiver no mesmo caminho, na linha ou na coluna que você botar a estátua. Então o jogador vai lá, tem 2 opções, ou vai colocar aqui ou vai colocar aqui. Pega o ouro, coloca, observa se tem uma coluna sua nesse caminho. Se tiver, vai ganhar 3 pontos por cada coluna sua. No caso de Osíris, só vai ter 2 opções, aqui ou aqui, e você vai ganhar o ouro que vai estar colocado lá. A vantagem de colocar em Osíris é que ela vai ser a sua estrutura mais ao topo, que vai lhe ajudar em termos de desempate. A estátua, ela conta para as 2 colunas que ela está. Tá vendo os marcadores aqui, ó? Das seções, não. Para as pedreiras, uma estátua vai contar para as 2 colunas das pedreiras. E aqui a estátua vai contar para as 2 colunas de oficinas. Que tipo de bônus você vai receber por cada deus depende muito da preparação do jogo. Mas o número 1 sempre vai ser 2 populações ou 3 fé, 2 um papiro ou pão, 3 um granito ou um calcário, 4 um ouro, 5 avança 2 na felicidade,
6 ganha 1 escriba. A ação divina de Ra permite que você construa colunas dentro do conjunto de templos. Você vai pegar um dos dados, né, da seção de Ra, e o número que você pegar ou modificar vai ser que tipo de coluna você vai poder construir. 6 e 5 mais a esquerda, 4 e 3 a do meio e 2 e 1 a da direita. Para construir, você precisa ter o custo em recursos que ele está exigindo aqui em cima. Então, no caso, o jogador vai dizer, eu quero pegar esse aqui, vou pagar 2 calcários e um granito, e vou poder ir lá no conjunto de templos para posicioná-la. Você vai ganhar a quantidade de pontos que aparece no topo, 3, 2 e 1. E se a área iluminada mostrada na peça de coluna foi igual a como está a seção de Ra naquele momento, você vai poder fazer o bônus que tem naquela coluna. Então, nesse caso aqui, ó, tá iluminado. Então tem, e eu estou pegando esse, então eu vou poder fazer essa ação bônus aqui. Todas as habilidades e bônus que as peças de colunas dão estão no manual. Essa aqui faz com que você faça a ação divina de Thoth como se fosse um dado de número 1. Então é sacar uma carta como se fosse um dado de número 1 para a ação divina de Thoth. Pagou os custos, você vai posicionar sua peça de coluna no conjunto de templos. Ao posicionar, você tem que pensar em algumas coisas. Quando você posicionar a sua peça, você pode girar ela do jeito que quiser. Quando você for posicionar, você vai ganhar um ponto para qualquer edifício de qualquer jogador que esteja na linha ou na coluna da sua peça de coluna que você for colocar. Se combinar as cores nas paredes da borda do templo ou de outros locais, você vai ganhar um ponto para cada combinação. E você vai ganhar os recursos que estiverem embaixo do que você cobrir. Os 3 pontos dele. E ele vai colocar aqui. Então o que é que vai acontecer? Ao colocar aqui, ele vai ver a linha e a coluna e a linha. Ele ganha um ponto, porque tem um edifício aqui. Ele combinou uma cor, que foi a verde. Então ele vai ganhar mais um ponto. E os recursos que ele vai ganhar aqui embaixo são 3 fichas de fé, porque ele está com medo de perder ponto. E por último, ele bota a coluna dele para mostrar que é dele. Por último, deslizaria se fosse de outros cantos, assim, ó, se fosse pego daqui, ele deslizaria e substituiria por uma nova peça de coluna. Essas que não mostram nada quer dizer que não tem nenhuma habilidade envolvendo elas. A ação de Hathor permite que você construa edifícios pagando um custo de pães. O valor no dado não interfere aonde você vai poder colocar esse edifício ao redor do conjunto de templos, porém vai afetar outro momento dessa ação. Então o jogador escolhe o dado, pega ele e aí vai pagar o custo em pães. O custo em pães depende de onde ele quer colocar. Ao redor do conjunto de templos tem vários locais para você colocar os edifícios e o custo para onde você for colocar. Então, menos 2 pães, menos 3, menos 4 pães. Existem locais que vão estar proibidos de ser colocados por causa da quantidade de jogadores. Mas aqui, ó, só para 3 mais 4 jogadores, ok? Quando o jogador for pegar o edifício, ele pega o edifício mais à esquerda e você ignora a questão dos pães que estejam mostrando lá o ponto de vitória quando você for liberando, ok? Isso não é para agora. Quando você pega o edifício, você escolhe o local e paga o custo de pães e coloca lá. Quando você coloca, você vai pegar uma ficha de cada tipo de recurso que estiver mostrando na linha ou coluna que você colocou o prédio. Então, ó, você olha aqui, colocou aqui, ele vai ganhar uma ficha de fé, uma ficha de calcário, uma ficha de granito. Se ele colocar aqui, uma ficha de papiro, uma ficha de calcário, uma de granito, um pão e uma ficha de fé. Se por acaso ele tivesse colocado esse agora aqui, ó, tá, coloquei. Aí ele vai ganhar um pão, um papiro e essa coluna está cobrindo o recurso que tinha embaixo, então ele não ganha. Porém, depois que você fizer essa parte de recolher uma ficha de recurso de cada da linha ou da coluna que você colocou, se por acaso tiver uma coluna sua nessa linha ou
coluna do conjunto de tempos, você ganha 3 pontos de vitória para cada coluna sua que tiver. Então nesse caso aqui, se ele tivesse colocado esse agora, ele ganharia um pão, um papiro e 3 pontos de vitória. Por último, você vai ver o dado que você pegou, por exemplo, esse 2 aqui, você pegou. Peguei o 2, fiz as ações, não sei o que, papapá. Aí você vai aumentar em 2 na trilha de população. Na primeira vez que um dos marcadores 1, 2, 3, 4, 5 ultrapassar ou chegar o 9, você vai preencher a seção correspondente à cor verde. E aí você vai preencher com as cartas dos tipos que está mostrada nessa seção: benção, 2 tecnologias e um decreto. A primeira vez que um marcador ultrapassar ou chegar no 13, que chega na área azul, você vai preencher essa seção azul com as cartas determinadas. A ação de vida de Bastet permite que você faça um festival para aumentar a felicidade do seu povo. Então, simplesmente quando você pega o dado aqui, você vai tem que pagar 2 papiros para aumentar sua felicidade igual ao número do dado que você pegou ou modificou. E aí você vai aumentar sua felicidade na trilha baseada nisso. Vale salientar 2 coisas, pessoal, lembrando a vocês, né? O seu marcador de felicidade não pode ultrapassar a população, ou seja, se você ganhar felicidade extra, vai desconsiderar. E deixa eu colocar esse cara aqui para aparecer certinho. A primeira vez que seu marcador de felicidade chegar no número 16, você ganha uma ficha de ouro. Primeira vez que chegar no 19, ganha um escriba. E na primeira vez que você chegar no 21, você ganha como ação extra fazer qualquer ação com um dado virtual de qualquer valor que você queira. Por fim, se você utilizou um dado de 1 ou 2, você ganha 2 escribas. Se utilizou um dado de 3 ou 4, você ganha 1 escriba. E se usou um dado 5 ou 6, ou modificou para o valor 5 ou 6, você não recebe nada. A ação de Toto permite que você saque cartas do mercado de cartas. Antes de selecionar e sacar suas cartas, você pode pagar um papiro para substituir todas as cartas de uma sessão. Você pode fazer isso uma vez por sessão em cada ação do Deus Toto. E aí, dependendo do dado que você utiliza, você vai 1, 2, pegar uma carta de uma sessão só que você é permitido pegar, baseado no posicionamento da sua população. 3, 4, você tem que pagar 2 papiros para pegar 2 cartas. 5, 6, você tem que pagar 3 papiros para pegar 3 cartas de uma única sessão. Sempre de uma única sessão. Por mais que você possa, de todas as sessões, você vai ter que escolher uma só e fazer toda a ação nela. O jogador deve pagar todos os custos de papiro, além de pegar todas as cartas exigidas. Existem 3 tipos de cartas no jogo. As cartas de bênçãos, quando você pega essa carta, você deixa do lado do seu tabuleiro individual virada para cima e ela fica preparada para você utilizá-la. Quando você a utiliza, ela fala quando é o momento, você a descarta próximo à pilha de compras das cartas de bênção. Então no caso, ó, ao produzir recursos, ganhe 4 calcários. Isso quer dizer que isso independe de quanto de produção você pode. Você já ganha esses direto para você, para sua reserva pessoal. As cartas de tecnologia são cartas que ficam ao lado do seu tabuleiro individual e ela fica lá para sempre, ela não é descartada, é um efeito contínuo. E por último temos as cartas de decreto, que só começam a aparecer a partir da seção verde e azul. Elas são desse jeito aqui e elas têm pontuações no final do jogo. Então são os decretos que você revela na segunda pontuação do jogo para ganhar mais pontos. Nesse caso aqui, ó, receba 3 pontos de vitória por cada escriba restante. Essas cartas em particular vão ficar viradas para baixo ao lado do seu tabuleiro individual. Quando você pegar as cartas baseado na ação, você não desliza nada, gente. Aqui não desliza não, é só pegar da pilha de compras apropriadas e colocar virada para cima. Vale salientar que a reposição é só no final do seu turno, ou seja, você não vai pegar uma carta, repor e ver se vai gostar da outra que aparecer, não, ok? A ação divina de Osíris vai fazer com que você construa nas oficinas ou nas pedreiras.
Vamos tirar essa galera aqui para vocês enxergarem direito. Sai, gente, sai. Então, ó, para construir, o custo é a felicidade da galera. Quando você fizer a ação, pegar o dado, você vai pagar 1 de felicidade, então vai diminuir em 1 na sua trilha de felicidade. Se você tiver em 0, você não vai poder fazer isso. E você vai pegar um dos seus edifícios. Note que você vai fazer isso da esquerda para a direita. E novamente vai ignorar os pães ou pontos que estiver falando lá. Aí você vai pegar o carinha, você vai colocar baseado no número que você utilizou. Então, isso se você utilizar escriba também. Então, aqui tá 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, quando você utilizar o dado de 1, você vai poder botar nessa fileira aqui, tanto em oficinas como em pedreiras. E aí, quando você for colocar, veja que tem um ícone no canto superior esquerdo. É uma ficha imediata que você vai ganhar. O ícone com a setinha, baseado na quantidade de setinhas, é quanto você vai avançar na produção. Então, se ele utilizou esse 1 aqui, vou colocar aqui em papiro. Eu vou ganhar uma ficha de papiro e subir em 1 na minha produção de papiro. Quanto maior o valor do dado, mais coisas você ganha. Porém, você, na critério de desempate, quando for contar as pontuações, vale mais quem está mais em cima. Outra coisa, o primeiro jogador que construir na fileira número 2 vai ganhar uma ficha de ouro. Ao invés de fazer uma ação divina, você pode produzir recursos. Você vai pegar um dado, seguindo as regras ainda de puros e corrompidos, pega ele, coloca na sua balança. Esse aqui foi puro, então ele veio para cá. E baseado na cor do dado, você vai produzir essa quantidade de recursos. O dado preto é o dado do granito, branco é o calcário, marrom é o pão e amarelo é o papiro. Então, nessa configuração aqui, o jogador olha, meu nível de produção de granito é 4. Então, eu vou produzir 5. Ainda produz a quantidade do número do dado. Porém, eu só vou pegar 4. Porque é a minha produção. E o excesso vem para a corrupção, porque tu fez um negócio super faturado. Aí vem para cá. Ele vai contar como negativo. Lembrando aos senhores que dados cinzas não podem ser usados porque, né? Não é nem recurso. Além disso, gente, você nunca vai poder usar recursos que estejam na sua balança para pagar custos em recursos de alguma coisa. E assim você joga Tech Reno Obelisco do Sol. No final do manual tem um apêndice ensinando todas as cartas, tanto as bênçãos como as tecnologias, como os decretos individuais, para tirar qualquer dúvida. Porém, se ainda restar dúvidas para vocês, coloquem aí nos comentários que a gente tenta ajudar o máximo possível. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Em breve teremos uma partida do Tech Reno aqui no canal. E até a próxima. Tchau!